capítulo 5. Vamos terminar esse capítulo hoje, porque semana passada nós estudamos só a primeira parte dele, que fala sobre a cura e a salvação de Naamã. Então nós vamos passar para a segunda parte deste capítulo, né? Bom, a história de Naamã é uma história maravilhosa, né? Uma história de cura, uma história de salvação no nome do nosso Senhor. Um comandante de exército rico, poderoso, comandante do exército do rei da Síria, um homem muito poderoso chamado Naamã. Ele foi curado de uma maneira maravilhosa pelo Senhor. É uma história de salvação que o Senhor transcende o povo judeu, indo para a Síria. E o próprio Senhor Jesus, quando prega em Nazaré, ele registra, o Evangelho de Lucas registra que Jesus disse sobre esta cura quando ele estava querendo dizer que o Evangelho dele se expandia, né? Lucas 4:27 diz: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. O Evangelho de Lucas foi escrito para comunicar a obra salvadora de Jesus para fora, né? Para fora de Israel. E ela usa este exemplo, né? O Evangelho de Lucas usa este exemplo da cura e salvação de Naamã para evidenciar que a graça e a misericórdia de Jesus, né, não eram exclusivas para os judeus, mesmo no Antigo Testamento. Olha que maravilha, né, que nós podemos ter, né, em uma época que o povo de Deus, né, os judeus, desprezavam a realeza do Senhor, desprezavam a soberania de Deus e se envolviam cada dia mais na idolatria, né? O Senhor mostra o seu poder salvífico, a sua graça maravilhosa fora de Israel, né? E ele não faz isso só com Naamã, o sírio, mas nós vimos isso também quando ressuscita o filho da sunamita, né, nos capítulos anteriores aqui. Então, meus irmãos, o capítulo 5, ele tem essa história maravilhosa de salvação, evidenciando a salvação para fora do povo judeu, né, os gentios fazendo parte desta graça, né. Nós observamos que naquele contexto de Eliseu, o povo de Deus estava desprezando o Senhor, né, enquanto os de fora estavam se aproximando ali, estavam sendo transformados por Deus, né, estavam mais dispostos a confiar em Deus do que o próprio povo de Israel, né, do que os próprios israelitas ali, porque o povo de Deus estava se enveredando na loucura da idolatria, né. Então nós vamos ver hoje, meus irmãos, nessa segunda parte do capítulo 5, né, o quanto a transformação da vida de Naamã é contrastada com a ganância de Gease, um israelita. Então vai ser interessante que o capítulo 5 está apontando um contraste de duas pessoas, e hoje eu quero traçar isso. Quero falar um pouco de Naamã, que foi falado semana passada, mas para contrastar quem foi Gease, quem era o povo de Israel, o povo do Senhor ali, né? Então, como um sírio, um gentil, evidenciou uma nova vida em Deus, confiando no Senhor de Israel, em contraste com um judeu, né, discípulo de profeta, que caminhou ali com Eliseu, ele mostra ali para nós uma vida que não era transformada, uma vida de ganância, né? Então, nesse capítulo, a gente vai aprender, meus irmãos, que a ganância é a raiz de todos os males, né? Ela nos leva a desejar o pecado, ela nos leva a abandonar a confiança em Deus, ela nos leva a querer conquistar aquilo que nós gananciamos, desejamos, né, em detrimento da confiança que temos em Deus. Bom,
Vamos fazer então esse pequeno contraste. Olha só o verso 15 do capítulo 5 ainda, né, que diz assim, ó: voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceite um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. E instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Olha só que interessante aqui, né, meus irmãos? Naamã, o grande comandante do exército da Síria, estava doente ali com uma doença terrível, terminal, que era para aquela época a lepra, né? Ele certamente já havia tentado de tudo no seu país, já havia tentado de todas as medicinas, já deveria ter gastado muito dinheiro para tentar se livrar daquela doença e nada havia se resolvido. Pela providência de Deus, né, uma menina que foi levada para servir em sua casa, ali numa batalha que eles haviam vencido Israel, né, ela conta para eles ali: olha, na minha terra há um profeta de Deus, há um homem de Deus, né? E ali, olha só, né, meus irmãos, Eliseu, então, é apresentado por uma menina na casa de Naamã. Para a gente ver o poder transformador do Evangelho, a gente precisa olhar quem era Naamã antes disso, né? Quem era este homem? Olhar para ele antes, né? O profeta Eliseu não recebe a grande comitiva de Naamã, como era esperado por um grande homem da Síria, né? Era como se fosse um primeiro-ministro, um ministro da guerra, né? Era alguém importante ali da Síria. Imagina se ele bate na sua casa com uma grande comitiva, você não vai recebê-lo. Eliseu não recebe esse homem. E isso foi para ele como um insulto, né? Então a gente pode perceber ali, né, que ao ser insultado, Naamã tem seu orgulho ferido. Mas o profeta Eliseu, ele oferece a resposta que ele queria. Quando ele chega para falar com ele, Eliseu manda recado, né, para ele e fala: olha, vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Essa era a resposta que ele queria. Mas ele foi ferido no seu orgulho, ele não quis nem ouvir aquela resposta. Olha que interessante. Então Naamã chega para o profeta, para o homem de Deus, alguém orgulhoso, que não queria ouvir a mensagem que ele foi lá para ouvir, simplesmente porque ele foi insultado ali, né? Naamã esperava que Eliseu fosse lá ao seu encontro, que recebesse ele com pompa, com prestígio, que fizesse alguma movimentação mística ali na frente dele, né? Olha, passasse a mão sobre o leproso, como ele disse, né? Naamã esperava que ele fizesse alguma mágica, alguma coisa mística para ele ser curado, né? Mas nada disso aconteceu. A razão pela qual Naamã estava tão zangado era a sua arrogância, era o seu orgulho ferido. Ele não conhecia o Senhor, né? Observa que no verso 11, né, ele se refere ao Deus dele, né? Olha só o verso 11, ó: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Naamã esperava um movimento místico do homem de Deus, mas o movimento místico do Deus do profeta. Ele não queria envolvimento com ele. Ele era alguém tão arrogante, alguém tão prepotente, que ele falava: não, eu quero que esse Deus aí me cure, mas eu não quero envolvimento com ele. Naamã não conhecia o Senhor Deus e não queria conhecer o Senhor Deus. Ele não queria saber quem era aquele Deus. Ele queria simplesmente usufruir das bênçãos daquele Deus, sem o relacionamento. Muito comum hoje em dia também, não é?
As pessoas hoje querem a bênção de Deus, mas não querem saber nada dele. Não querem conhecê-lo. Querem usufruir apenas. Pô, pastor, faz uma oração aí para eu ser curado aqui, mas eu não quero saber nada do seu Deus, eu não quero participar nada disso. E é assim que as pessoas se relacionam. E isso é muito comum, meus irmãos. As pessoas se aproximam do Senhor porque carecem de alguma bênção, mas não querem nenhum compromisso com Ele e, infelizmente, é isso que tem acontecido. Infelizmente, a maioria de nós tem agido assim. Não só daqueles que se aproximam pela primeira vez, mas muitas vezes nós temos agido dessa maneira com Deus. Porque a maior parte do tempo a gente se relaciona com Deus querendo as coisas de Deus. A gente se relaciona com Deus preocupados é comigo mesmo. Eu me relaciono mais com Deus quando? Quando eu estou precisando de alguma coisa. Quando eu estou passando por um momento de dificuldade. Aí é o momento que eu vou mais na igreja. Aí é o momento que eu vou mais na reunião de oração. Opa, amanhã é feriado, eu acho que eu vou lá na igreja orar porque as coisas estão difíceis aqui em casa. Então a gente tem agido com Deus com prepotência, com arrogância. Pensando mais em mim do que em outra coisa qualquer. Então, quando eu sou prepotente, eu sou arrogante, eu estou mais preocupado com os meus afazeres, com as minhas coisas, aí quando algo dá errado, eu brigo com Deus. Eu me revolto com Deus. E eu quero virar as costas para Deus. E a razão pela qual estamos tão zangados com Deus, certamente é o nosso egoísmo. Ainda não experimentamos a graça poderosa, a graça maravilhosa de Deus, a graça transformadora. Porque quando a gente experimentar de fato, como Naamã experimentou aqui, a gente vai conseguir entender que a gente foi realmente convertido, voltando para o Senhor. Bom, Naamã era alguém arrogante, e Eliseu queria ensinar algo para ele. Queria ensinar que a salvação não poderia ser comprada. E aí ele vai responder algo interessante para ele lá no verso 17. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Bom, aqui Naamã já havia oferecido um presente para Eliseu e ele não aceitou. Então Eliseu queria mostrar para ele, olha, a salvação não pode ser comprada. A salvação, a cura, vinha única e exclusivamente do Senhor, Deus, e o trabalho do profeta era simplesmente anunciar. Então, olha, Naamã, a salvação não vem do profeta, a salvação você não pode comprar ela, então você não pode me dar um presente. Eu não posso receber esse presente de você. Era isso que Eliseu tinha para ensinar ali para Naamã. E Naamã precisava compreender esse tipo de coisa. O Sírio, Naamã, precisava compreender que a salvação era pela graça e pela graça somente. E ele precisava ser quebrantado diante de Deus. E aqui ele percebe isso, se volta para Eliseu e ele quer saber mais. Ele quer conhecer mais as coisas de Deus. Ele quer ter mais intimidade com Deus. Depois de convertido, então, depois de ter sido curado, ele se volta para Eliseu e pergunta, olha, se você não quer receber aqui o que eu tenho para te trazer, eu peço que você dê ao teu servo aí uma carga de terra, para que eu nunca mais ofereça holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Quando ele experimenta a graça transformadora de Deus de verdade, ele se mostra um homem diferente agora,
e ele sobe de volta do Jordão, agora transformado, curado, e ele quer servir ao Senhor com maior qualidade, né? Ele reconhece quem é o Deus Todo-Poderoso. Ele fala, né? Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele faz uma confissão de fé diante do Senhor. Naamã abandona agora os outros deuses, os falsos deuses, para adorar somente ao Senhor Deus. O verdadeiro crente, que experimenta a graça maravilhosa do Senhor, meus irmãos, a graça transformadora do Senhor, ele se entrega única e exclusivamente aos cuidados de Deus, deixando para trás tudo que antes ele confiava. A gente está cansado de ver crente que ainda tem confiança em outras coisas. A gente está vendo demais crente que ainda tem santinhos lá guardados, né? A gente está vendo demais crentes que ainda confiam em jogos de azar. Então, puxa, fizer uma fezinha aqui der certo, olha, né? A gente vê crente demais que confia na sua formação acadêmica, confia no seu cargo, no seu ofício, em vez de confiar única e exclusivamente no Senhor. E olha, o comandante Naamã, o comandante do exército sírio, falou, não, eu não quero mais saber de nenhum desses ídolos, eu vou servir somente ao Senhor. E ele pede essa carga de terra aqui, né, essa porção de terra, para que ele pudesse ter, de alguma forma ali na Síria, longe de Israel, continuar servindo ao Senhor. Ele queria adorar ao Senhor ali, mesmo na Síria, porque ele estava completamente convicto de que ele agora, a partir daquele dia, ele serviria única e exclusivamente ao Senhor. Depois ele faz outro pedido aqui interessante, né? Versos 18 e 19. Ó. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Aí Eliseu lhe disse, vai em paz. Olha só que interessante isso aqui, né? Esse pedido aqui, muitas pessoas olham para ele e interpretam como um pedido de licença para pecar, sabe? Olha, eu vou pedir para Deus já um perdão antecipado aqui, porque eu estou planejando pecar lá na frente, né? Mas não é isso que o texto está querendo ensinar. Não faça isso com Deus, isso é muito feio, viu? Não faça isso. Não planeje um pecado, pelo amor de Deus, né? Tenha cuidado. O que ele tá dizendo aqui, o que a gente precisa entender, é que Naamã era um crente novo. Era um crente, né, tinha acabado de se converter ali. E o que ele faz é querer saber mais sobre o Deus que ele servia. Ele tinha um homem de Deus ali com ele, então ele fala, olha Eliseu, eu preciso saber um pouco mais aqui. Eliseu, como que eu sirvo ao meu Deus numa cultura pagã onde eu moro? Eu vou para um lugar onde ninguém adora esse Deus, eu vou para um lugar onde ninguém quer saber desse Deus. Eliseu, como que eu faço para adorar este Deus numa cultura pagã? Tem muito para ensinar para a gente, não tem? Tem muito para ensinar. Porque quando a gente sai daqui, irmãos, quando a gente vai para a faculdade, quando a gente vai para o nosso trabalho, a gente tem que pensar isso. Como que eu sirvo a Deus neste lugar? Como que eu sirvo a Deus nessa cultura pagã que eu vivo? E é isso que Eliseu pergunta, é isso que Naamã pergunta para Eliseu. Eliseu, olha, eu tenho que ir lá trabalhar. Eu tenho que servir ao meu rei. E o meu rei, ele vai para a casa de Rimom, e eu sou o homem que segura na mão dele. Ele já devia ser um senhor, né, que carecia de algum apoio para se curvar ali. E Naamã fala, eu sou a pessoa que ele confia. Este é o meu trabalho, Eliseu. O que eu faço? Né? E olha que interessante, irmãos. Depois dele professar a sua fé,
depois dele abandonar os seus deuses, ele procura saber mais como adorar corretamente o seu Deus. Como adorar corretamente ao seu Deus. E ele vai atrás do profeta, vai perguntar para ele, vai querer entender um pouco mais da sua vida, do seu cotidiano e como viver ali naquela cultura, servindo ao Senhor de uma maneira melhor. É isso que é uma verdadeira conversão. Quando eu procuro ter um relacionamento sincero com Deus, quando eu procuro adorar a Deus da maneira que Ele quer ser adorado, e eu vou buscar entender como fazer isso na cultura que eu vivo, no lugar onde eu moro, na faculdade onde eu estudo, no trabalho que eu faço. E ele pergunta isso para Eliseu. Ele é o braço direito do rei. Ele sabia que ele não poderia adorar mais os ídolos, mas ele sabia que ele teria que entrar na casa de Rimom. E ele pergunta para Eliseu, o que eu faço? Eu tenho que fazer isso. Eu sou o braço direito do rei, né? Eu posso entrar no templo de Rimom agora? Eu posso acompanhar o meu rei na casa de Rimom? É isso que ele pergunta. E o profeta de Deus lhe diz, vá em paz. Você entendeu? Você entendeu o que você tinha que fazer. É legal isso, né? Não a tosse, a história, né? E o profeta diz para ele, vai em paz, né? Então, meus irmãos, que ele podia. Ele entendeu que ele não iria ali no templo adorar a Rimom. Ele entendeu que ele estava ali cumprindo o seu papel como comandante do exército. Ele não ia para fazer ele não iria sacrificar ali, fazer um holocausto. Ele estava acompanhando o seu senhor ali, né, o seu rei, né? E ele era um crente novo na fé. E Eliseu estava ensinando a ele ali, né? Então era uma atitude de uma conversão sincera. Ele professa a sua fé no Senhor, ele abandona os seus ídolos, o que ele confiava, né? E ele procura saber mais, como eu adoro o meu Deus de uma maneira melhor a cada dia, como que eu vou adorar o meu Deus no local, na cultura onde eu vivo. E ele procura isso com o seu profeta, né? E a terceira atitude de uma conversão verdadeira de Naamã é sobre o seu pecado mais óbvio, o orgulho, né? Quando ele se encontrou com Eliseu, ele se mostrou alguém humilde. Ele ofereceu para ele, né, aqueles presentes. Ele ofereceu para ele aqueles presentes. Um homem orgulhoso que achava que poderia comprar tudo, ele agora quer servir a Eliseu. Ele oferece para ele algo. Mas é claro que foi negado. E a gente vai falar disso ainda mais para frente. Um pouco mais para frente. Bom, seguindo um pouquinho aqui, a gente vai entrar neste contraste com Gease. Olha só o verso 19. Quando Naamã se tinha... parte B aqui, né, do 19. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Gease, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que de sua mão lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. Olha só, depois de perceber o poder transformador do Evangelho na vida de Naamã, o capítulo 5 agora muda a história para falar para nós agora uma tragédia que aconteceu com Gease. Infelizmente, esse contraste começa aqui de uma maneira muito interessante e assustadora. Gease era o auxiliar de Eliseu, um ajudante, alguém que o acompanhava em todo o seu ministério.
né? E ao contrário de Naamã, Geazi tinha todas as vantagens espirituais para observar o evangelho da graça em todo o tempo, né? As vantagens espirituais que poderiam ter naquele tempo, ele tinha, né? Tinha esses privilégios. Certamente Geazi frequentou a escola de profetas, que a gente já vem falando aqui há um tempão, né? Certamente ele acompanhou, ele teve este preparo. Ele viu os profetas ali, ele estudou com os profetas, e agora ele servia com Eliseu. Certamente Geazi, né, teve o privilégio de falar ao povo mensagens que Eliseu havia recebido. Ele teve esse privilégio, né? Eliseu tinha muitos privilégios ali. Ele também foi uma testemunha ocular da ressurreição do filho da sunamita. Quando Eliseu ressuscitou ali o filho da sunamita, ele estava ali junto, né? A gente viu isso anteriormente. Ele viu, né, a purificação de Naamã ali ao banhar-se no Rio Jordão. Então, olha, ele era alguém privilegiado, que tinha ouvido falar do Senhor, que estudava sobre o Senhor, que acompanhava o profeta de Deus naquele tempo, e estava observando todas as coisas. Mas qual era o problema de Geazi? Qual era o problema? Ele queria ficar rico. Aquela fortuna que Naamã trouxe cegou os seus olhos. Naamã veio com uma comitiva, meus irmãos. Eu já vi uma comitiva, sabia? Eu já vi a comitiva do Bush em São Paulo. Eu fiquei assustado, porque tinha tanque de guerra. Eu nunca tinha visto um tanque de guerra. E eu vi um na Marginal Tietê. Eles fecharam a Marginal Tietê para o Bush passar, e atrás e na frente tinha um tanque de guerra. Eu fiquei abismado com a comitiva do Bush quando ele veio para São Paulo. E sempre que eu leio o texto aqui dessa comitiva, eu imagino chegando uma comitiva daquele tamanho, fazendo aquele estardalhaço. E quando Geazi viu aquilo ali, e viu a quantidade de dinheiro que ele trazia, ele falou: rapaz, é agora que eu me dou bem. Eu vou resolver os meus problemas. Essa fortuna que Naamã trouxe resolveria a vida dele. E ali o cegou. A ganância o cegou. Ele queria ficar rico. A confiança já não estava mais no Senhor. Ele já olhou para aquela riqueza e começou a falar: olha, se eu tivesse um pouquinho daquilo que ele trouxe, eu poderia me aposentar mais cedo. Estaria bem. Geazi foi ganancioso, meus irmãos, mas como disse Paulo a Timóteo, lá no capítulo 6, verso 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Exatamente o que aconteceu com Geazi. Se desviou da sua fé e foi atormentado com muitas dores. Né? Exatamente isso que aconteceu com Geazi. Né? Naamã havia oferecido para Eliseu, meus irmãos, uma pequena fortuna. Mas o profeta não aceitou, e isso era algo didático para Naamã. A gente percebe que era algo didático. A salvação é pela graça, ela não pode ser comprada. Então não adianta você trazer um presente para mim, porque nem eu te concedi ela, e nem você teve algum privilégio de comprá-la. Ela é gratuita, ela vem do Senhor. Então o não receber os presentes era didático, né?
E quando Naamã vai embora, Geazi fica perturbado com aquilo, porque ele fala, aquilo ali poderia salvar nossa pele, aquilo ali poderia resolver todos os nossos problemas aqui. Por que que ele não recebeu um pouco que seja daquela fortuna? E ele queria aquilo. Os seus olhos cresceram ali, brilharam e cegaram Geazi. E ele viu naquela situação uma chance de ficar financeiramente tranquilo, né? E é assim que a ganância opera, meus irmãos. A gente precisa aprender aqui, né? Com aquele apetite insaciável, a ganância sempre quer um pouco mais, né? Mais dinheiro, mais roupas, mais brinquedos, mais investimentos, mais segurança financeira. A ganância, ela opera dessa forma, né? E Geazi era tão ganancioso que ele queria algo, qualquer coisa. Ele queria alguma coisa de Naamã ali. Ele olhou para aquela fortuna, ele queria alguma coisa. E o pecado sempre começa assim, com um desejo maligno, né? Geazi desejou a riqueza de Naamã, ele viu aquela comitiva, ficou impressionado com a riqueza dela, e ele queria alguma coisa. E o problema é que o desejo, ele se transforma em tentação, e assim ele cede ao pecado. A gente precisa entender a dinâmica do pecado, e essa é uma lição importante para nós. Porque a batalha contra o pecado, ela deve ser travada em todos os níveis do pecado. A gente tem que lutar contra a tentação, sim, evitando as ocasiões do pecado. Mas o que gera a tentação? É o desejo. É o desejar alguma coisa. Às vezes a gente brinca até mesmo com as tentações, a gente teima em manter a tentação próximo da gente. Mas lembre-se, o pecado não começa na tentação, ele começa antes. Quando a gente deseja alguma coisa, quando a gente coloca os olhos em alguma coisa que não deveríamos colocar. A primeira inclinação do pecado está no desejo, e ela cresce para a tentação, e aí se desenrola num pecado. Então, em uma luta contra o pecado, meu irmão, você precisa se atentar ao que você tem desejado. A pergunta que se deve fazer é, por que eu estou desejando isso? Por que eu não estou satisfeito? Esse desejo é sadio? Eu tenho que olhar antes de cair em tentação, antes de lutar com a tentação. Eu tenho que olhar para isso. A gente não pode desejar as coisas deste mundo. Romanos 8:5 diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E aí depois no verso 13 lá de Romanos 8 vai dizer, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Então nós precisamos começar a olhar para o nosso desejo, o que temos desejado. Pois não, Samuel? Sim. Exatamente. Você quer ler para nós? Você está aí aberto? É verdade. Tiago 1:13, né? O presbítero Samuel está nos ajudando aqui, né? Falando que essa verdade também está em Tiago 1:13. Deixa eu ler aqui no microfone. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então Tiago aqui, né, também retratando essa ideia de que quando nós temos a cobiça, temos o desejo, ele se desemboca, né, nessa tentação, e essa tentação nos gera o pecado. Então, meus irmãos, nós temos que aprender. Geazi foi ganancioso porque ele desejou aquela riqueza.
desejando aquela riqueza, ele não estava satisfeito com o que Deus havia lhe dado. E ali teve uma tentação de ter algo a mais. Algo que ele estava ali olhando, observando e querendo aquilo. E com isso, ele desprezou o seu Deus e correu para o dinheiro. Desprezou o seu Deus e foi atrás do dinheiro. É isso que Geazi fez. Mas para conseguir o que ele queria, Geazi então entra numa rede de mentiras. Olha que interessante, verso 21 aqui. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro e a encontrá-lo e perguntou: vai tudo bem? Ele respondeu: tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Disse Naamã: ser servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Olha só, depois que ele desejou a riqueza de Naamã, depois que ele cedeu à sua ganância, à tentação, ele começou a contar uma mentira atrás da outra para conseguir o que ele queria, né? A primeira mentira de Geazi foi responder a Naamã que tudo ia bem. Naamã, aqui, né, Geazi sai correndo atrás de Naamã. Naamã olha para alguém vindo atrás dele. O texto diz que parece que Naamã pula do carro até andando, né? Ele vai de encontro, está alguém vindo correndo, ele se assusta, está acontecendo alguma coisa, eu preciso parar. E aí ele pergunta: vai tudo bem? O que Geazi responde? Vai tudo bem. Essa já é a primeira mentira, porque se estivesse tudo bem, ele não ia correr atrás de um carro, não é mesmo? Ninguém que corre atrás de um carro desesperado tem alguma coisa ali, né? E é claro que não ia tudo bem, né? Ele sabia muito bem disso, porque ele queria satisfazer a sua ganância. Ele estava ali ansioso para satisfazer a sua ganância. Não estava tudo bem. Ele estava ali querendo já furtar aquele homem, né, Naamã. A segunda mentira que Geazi conta que foi uma invenção, não é mesmo? Olha que invenção bem elaborada aqui, né? Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Essa mentira aqui, meus irmãos, ela foi bem elaborada, porque é crível, né? Chegar repentinamente ali 2 discípulos que precisavam de algum apoio financeiro, e nada melhor do que um recém-convertido para mandar uma oferta generosa, não é mesmo? O que poderia ser mais plausível do que isso? Chegar ali uns seminaristas que estavam carecendo de uma oferta, e Naamã, então, ali condoído com a situação, tinha oferecido uma fortuna, e ele pede ali nem 10% do que ele tinha oferecido, né? Muito menos, né? Ele estava disposto a entregar ouro, prata, vestes festivas, mas ele pede ali 1 talento de prata, né? Algo bem abaixo do que esperava, né? E a história de Geazi, meus irmãos, a história de Geazi ali explica tudo, inclusive a repentina mudança de opinião de Eliseu. Naamã poderia pensar: por que Eliseu mudou de opinião? Aí ele já explicou, já chegou repentinamente aqui, né, 2 seminaristas, eles estão aí passando fome, carecendo de uma ajuda, né? E ele teve o cuidado até de subestimar Naamã, né? Naamã estava preparado para oferecer muito mais: 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Mas Geazi pede para ele ali, não pediu ouro,
Foi bem comedido, né? Ele apenas pediu ali 10% da prata, né, uma muda de roupa, né, em suma, ele pediu ali o suficiente para satisfazer a sua ganância. Isso é interessante também, porque a ganância começa assim. A ganância não começa já no auge, no máximo. Ela começa no pouco, porque a gente se engana. A gente é tolo, nosso coração é enganoso. E a gente acha que com aquele pouco a gente vai se satisfazer. É por isso que a gente acredita, né? Por exemplo, é por isso que as pessoas se viciam no jogo de azar. Né? E ela ganha um pouco ali, ela fala, não, você acha que quem ganha no jogo de azar ali, ele já vai desistir do jogo? Ele sabe que é pecado, ele joga ali, né? E ele ganha. Aí você imagina que ele vai parar de jogar? Jamais. Porque a ganância só está começando. A ganância só está começando. Então, a gente tem que se preocupar com os nossos desejos, porque a gente acha que se a gente satisfizer um pouquinho daquele desejo, a gente vai parar. Não se engane. A nossa ganância, ela é insaciável. E aquele pouquinho que a gente vai ganhar, a gente vai querer mais. E vai querer mais. E vai querer mais. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Aqueles que sofrem da gula, por exemplo, né? Você vai para comer um pouco mais, você já está satisfeito, mas você sabe que aquele pedacinho não vai te satisfazer. Você vai querer mais. E vai querer mais. E assim é o pecado. E assim a gente tem que aprender. Né? Naamã, então, foi enrolado ali por Geazi, ofereceu outro talento de prata, ele pede 1, ele entrega 2, olha só que beleza, né? E observe, então, esse contraste entre a ganância de Geazi e a generosidade de Naamã, né? Geazi estava tentando lucrar com a obra de Deus. Por outro lado, Naamã havia chegado à fé, então ele queria ser alguém generoso para com a obra do Senhor. E Geazi querendo vender o Evangelho. Vender o Evangelho. Geazi contou mais uma mentira, agora com a sua atitude furtiva ali no verso 24. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens que se foram. Aqui Geazi esconde o que ele havia recebido, e nessa atitude furtiva aí de esconder, é uma mentira também, porque ele não ia contar para ninguém o que tinha recebido de Naamã. Geazi teve muito cuidado ali de mandar os servos embora antes que eles chegassem ali no lugar onde eles estavam, E dessa forma ninguém saberia de onde veio aquele dinheiro, ele estaria ali bem rico, bem rico. Bom, mas Geazi teve pouco tempo ali para se satisfazer. O verso 24 a gente viu, que ele chegou ali, e o verso 25 vai dizer para nós, Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vens, Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro e a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois e servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele, leproso, branco como a neve. Geazi não teve nem tempo de usufruir do dinheiro da sua ganância. E ele mentiu, teve uma mentira final ali diante do seu senhor Eliseu. Ele pergunta, teu servo onde esteve, Onde esteve, teu servo não foi a parte
alguma. Essa foi a última mentira de Geazi. Geazi, quando mente, a mentira é uma rede, né? Que você não consegue mais sair dela. Então você acaba inventando mais uma, inventa mais uma, inventa mais uma, e você não consegue sair mais das mentiras, né? E Geazi estava já preso nessas invenções, enganos, encobrimentos, negações, uma mentira atrás da outra. Então é um contraste gigantesco do que deve ser o verdadeiro cristão, né? O verdadeiro cristão, uma das marcas do verdadeiro cristão é a verdade. Nós somos chamados a ser verdadeiros, porque o nosso Deus é a verdade. O Senhor é o verdadeiro Deus. Todas as palavras de Deus são verdadeiras. Seu Filho é o verdadeiro. Ele é a verdade, bem como o caminho e a vida, né? Nós estamos nele que é verdadeiro. O Espírito Santo é igualmente verdadeiro, aquele que prometeu nos guiar em toda a verdade, né? E se estamos no Deus verdadeiro, então devemos ser pessoas verdadeiras. Geazi se mostrou que ele já não era mais essa pessoa verdadeira, né? Geazi tinha todo o apoio espiritual, né? Todo o apoio que o seu tempo ali permitia, ele tinha. Ele tinha tudo. Viu grandes maravilhas de Deus, né, em sua caminhada como discípulo do profeta. Viu o jovem da Sunamita ser ressuscitado. Viu Naamã ser curado da lepra, né? Então isso é interessante para você que fala assim, né? Por que Deus não faz já um grande milagre hoje para todo mundo crer nele, né? Por que Deus não abre de novo o mar aí, para que todo mundo veja e se converta? Não vai adiantar nada, nada, né? Ele viu tudo isso, ele viu um jovem sendo ressuscitado, e ele vendeu a sua fé, vendeu, né? E para entender como que Geazi cometeu essa apostasia, né, vender a sua fé, a gente tem que lembrar da lição do capítulo todo, né? A cura de Naamã tem tudo a ver com a graça de Deus, é sobre o tamanho da graça, o quão ampla ela é, chegando para fora de Israel, alcançando as nações do mundo. É sobre essa poderosa graça de Deus que nos salva, que nos limpa, que nos purifica, que o capítulo está falando. Acima de tudo, a história de Naamã é sobre como a graça é gratuita, não pode ser comprada por ninguém. E Naamã veio a Israel carregando metade do tesouro da Síria. E uma vez curado, ele quis pagar Eliseu por sua salvação. Aceita um presente do teu servo. Ele, não quero, a salvação não é paga. Eliseu recusou aceitar ali um mísero ciclo de prata, porque o dom gratuito é de Deus. Quando a gente tem em mente a salvação gratuita, a graça do Senhor, a gente consegue entender esse contraste com Geazi. Olha só de novo o verso 26, irmãos. Olha a pergunta que ele faz aqui, ó. Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ele fala de novo, olha aqui, ó. Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Era isto ocasião. Na hora que uma pessoa se converte pela graça, na hora que o evangelho alcança uma pessoa, gratuitamente você vai cobrar ela. Como Naamã poderia aprender sobre o evangelho pela graça, sendo que você foi lá, tomou esta ocasião para tomar dele dinheiro? Como que ele poderia entender que a graça de Deus não está à venda, quando você vai lá e pede um dinheiro para ele? Isso explica porque Deus amaldiçoou Geazi. Isso explica a ira de Deus contra ele, dando a ele a lepra de Naamã.
que caracterizava a morte dele, o abandono dele, agora vai para Geazi e para a sua descendência. Porque a sua ganância estava contra a graça de Deus. O homem vendeu o evangelho. E isso para Deus é terrível. Ninguém pode fazer isso, porque ninguém toma a glória da salvação que vem somente de Deus. Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Ninguém vai chegar no céu e vai falar, não, eu fui salvo por Deus, mas também fui salvo por isso aqui. Ninguém vai chegar lá assim, porque a glória da salvação não é compartilhada. Geazi nem deveria ter pensado isso, meus irmãos. A verdadeira tragédia de Geazi foi na sua falha de entender o dom gratuito de Deus. O que começou com amor ao dinheiro, terminou com a venda do evangelho. Sua apostasia foi a consequência lógica da sua ganância. Ele queria o dinheiro e correu atrás do Deus do dinheiro. E ali ele abandonou ao seu Senhor. A gente precisa aprender muito com essa história, meus irmãos. Como que nós podemos retribuir o dom gracioso de Deus? Como que a gente pode contribuir? Como que a gente pode retribuir o dom gracioso de Deus? Esse dom gracioso de amor para conosco, um amor tão grande que nos alcançou antes mesmo de sermos gerados pela nossa mãe. A gente só retribui esse amor com amor. Quando a gente amar demais a esse Deus, quando a gente quiser compartilhar mais e mais este evangelho, e isso para a glória e a honra de Deus, e ninguém deve vender isso. Que Deus assim nos abençoe, irmãos.